Irmãos, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo no Catecismo Maior do Westminster e nós chegamos agora à pergunta de número 20. Eu gostaria então de convidar qualquer dos irmãos que estejam preparados aí com o Catecismo para ler a pergunta e a resposta. Qual foi a providência de Deus para com o homem no estado em que ele foi criado? A providência de Deus para com o homem no estado em que ele foi criado consistiu em colocá-lo no paraíso, designando-o para cultivar, dando-lhe liberdade para comer do fruto da terra, pondo as criaturas sobre o seu domínio, ordenando o matrimônio para o seu auxílio, em conceder-lhe comunhão com Deus, instituindo o dia de descanso, entrando em um pacto de vida com ele, sob a condição de obediência pessoal, perfeita e perpétua, da qual a árvore da vida era um penhor, e proibindo-lhe de comer da árvore da ciência do bem e do mal, sob pena de morte. Amém. Bem-vindo também aí a Sabrina e outros que porventura possam chegar aí, eu já tenho chegado. Irmãos, a providência de Deus para com o homem no estado em que foi criado. Então, nós, claro, precisamos retornar para Gênesis, né? Olhar os nossos olhos devem se voltar para a obra da criação e para o relato da criação e ver quais são as providências de Deus para com o homem lá nesse estado em que o homem foi criado. E antes de considerarmos na pergunta mesmo, que tem vários aspectos aqui, nós vamos tentar elaborar, não sei se nós poderemos, inclusive, vencer todas essas questões. Eu vou formular algumas questões aqui, só para conhecimento, né? Não só para conhecimento, mas para algumas considerações, e ver que o relato, em primeiro lugar, o relato da criação, Gênesis, é colocado como uma narrativa histórica. Tá? Então, nós não podemos ver Gênesis como sendo um livro de ficção, um livro fantasioso, alegorias ou alguma coisa, sei lá, uma linguagem figurada, coisa parecida. Gênesis é uma narrativa histórica. Todo o livro de Gênesis, nós vamos perceber que ali existe uma linha histórica. Ela não é, portanto, um outro livro de uma outra natureza, né? Um livro poético, sei lá, um livro de ficção, uma historinha, né? Ou fábulas judaicas, ou coisas assim. Então, isso é importante para que nós vejamos, né, a historicidade de Gênesis, do livro de Gênesis. Tá? Então, isso é um fato importante, porque Gênesis se apresenta como um livro histórico, mesmo nessa narrativa da criação. Esse é o primeiro ponto. E podemos, assim, já que é um livro histórico, esse lugar deve ter existido. Né? E onde existiu? Na verdade, Gênesis ele vai falar sobre uma posição geográfica, onde vai citar 4 rios, inclusive. Está aqui a pergunta, né? Resposta, colocada pela Renata. Então, tem uma localidade, tem uma localização. Né? Menciona lá em Gênesis capítulo 2, vai falando sobre isso. Inclusive, vai mencionar sobre rios que, inclusive, existem até hoje. São mencionados 4 rios e 2 rios ainda são existentes, que é o rio Eufrates e o rio Tigre.
tá? Também chamado de Hiddekel, rio Tigre. E está registrado lá em Gênesis capítulo 2, verso 10 ao verso 14. Tá? Por que não existe outros? Nós sabemos que também na narrativa bíblica sobre o grande dilúvio, houve grandes transformações na geografia, né? Enfim, na própria Terra. Então, muitas coisas mudaram. Sim, Daniel. Levantam-se suposições de que esse local da origem seria numa região da Mesopotâmia. Aquela região, e faria bastante sentido, né? Se a gente pegar com a continuidade da Bíblia nessa região. Exatamente. Então, alguns defendem, né? Muitos estudiosos creem que fica na Armênia, perto das nascentes lá do rio Tigre e Eufrates, onde ficava o quê? O Jardim do Éden, né? Outros já defendem que fica ali mais no Golfo Pérsico, né? Mesopotâmia e outras regiões. E, pelas pesquisas arqueológicas, muito se tem achado sobre povos antiquíssimos que habitaram naquela região. Então, nós vemos realmente o que se diz de comum acordo entre os especialistas e estudiosos e aqueles que se estudam arqueologia, que lá nasce a civilização, enfim, é ali que começa tudo, em termos de raça humana. E as evidências apontam para isso, né? Então, por que isso é importante? É porque nós podemos ver parte dessa historicidade demonstrada, inclusive geograficamente. Então, não estamos falando aqui que é um livro que foi inventado, né? Tipo, sei lá, conta-se uma história. Quem já leu isso, ou assistiu Senhores dos Anéis, os países, e inventa nomes e tudo mais, se você for fazer uma pesquisa, você nunca vai encontrar esses lugares, porque foram inventados. A Gênesis não é uma invenção, é uma realidade, é histórico, pode ser comprovado. E quanto mais o tempo tem passado, mais tem se demonstrado a historicidade daquilo que a Bíblia tem relatado. Todos aqueles reinos do passado e tudo mais, como aconteceu, o que aconteceu, como a Bíblia tem relatado, de fato tem acontecido. Tem se achado, né, fragmentos e outras coisas mais que mostram que a Bíblia, de fato, conta sobre histórias que realmente aconteceram, tá? Então, acho que isso é um ponto importante. Ponto, assim, inicial é lembrar que nós estamos tratando de história aqui. Estamos tratando de uma narrativa histórica. E não somente um livro para ter uma ideia de como as coisas começaram e que com ensinos morais, não. Com princípios ou coisa assim, com esse único objetivo, não. Ele é para, de fato, mostrar aquilo que aconteceu lá no início. Bom, também já mencionei, porque não é mais possível identificar com certeza os outros rios, né? Provavelmente por causa do grande dilúvio, né? Que alterou a geografia da região, mas não só da região lá. Nós olhamos aí os grandes cânions e tudo mais, em algum momento houve uma convulsão mundial que mudou a topografia mundial. Então, provavelmente por causa disso também. Bom, então vamos lá. Tendo falado sobre isso, essas mudanças e esses detalhes aí que podemos perceber, vamos então para o nosso texto aqui.
para a resposta. Vamos abrir então em Gênesis, como disse, vamos voltar os nossos olhos principalmente para Gênesis. Então, convido os irmãos a abrirem Gênesis capítulo 2 e convido alguém para ler o verso 8 e depois o verso 15 e o verso 16. E plantou o Senhor Deus um jardim do Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. 15 e 16 também. Ok. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Ok, muito obrigado. Então, nós vamos perceber aqui, em primeiro lugar, que o homem não surge por um acidente nessa região, mas Deus mesmo colocou o homem lá nesse lugar chamado Jardim do Éden, que também é identificado como paraíso. Tá? Então, Deus colocou o homem lá. Eu acho que também é importante detalhar que, dentro de uma visão da antropologia, né, bíblica, Deus fez o homem com um corpo físico para habitar num lugar físico. Deus criou anjos espirituais, seres espirituais, para habitar numa região espiritual ou celestial. Então, os anjos habitam numa esfera espiritual, enquanto os homens habitam numa esfera palpável, né, material, haja vista que o homem tem corpo material. Isso é importante porque nós vamos entender mais adiante que quando nós formos, enfim, quando Cristo voltar, quando todas as coisas acabarem, foi estabelecer a consumação dos séculos, quando Jesus voltar, os homens não vão habitar num céu, um céu etéreo, um céu espiritual. Essa é a ideia que muitas pessoas têm, que nós vamos estar lá no céu, vamos para o céu, alguém morreu, foi para o céu, e parece que nosso final e eternidade é habitar no céu. Só que a Bíblia nos diz que nós vamos habitar num lugar, numa terra restaurada, num novo céu e numa nova terra, tá? Então, acho que esse é um ponto importante dentro da criação de Deus. Deus fez homens com corpo físico para habitar no mundo físico. E a restauração não é a mudança em que o homem agora vai habitar num céu etéreo, num céu espiritual. Ele estaria como que um peixe fora do aquário, fora da água. O homem foi feito para habitar num mundo físico. E, é claro, então, quando pensamos sobre céu, não devemos pensar sobre vamos ficar lá sentado em nuvens, vamos instalar a alma somente, mas que o nosso corpo vai ressuscitar, e esse corpo ressurreto terá a necessidade de habitar no mundo físico, real, palpável. Tá? Então, acho que isso é importante. E isso é a restauração, é o retorno daquilo como Deus havia criado lá o homem. Então, Deus fez o homem e o colocou dentro de um jardim físico, um homem físico para habitar num lugar físico, tá? Material, palpável. E tanto Gênesis, capítulo 2, o verso 8 e o verso 15 e 16, nos mostra aí que isso faz parte da providência de Deus.
Deus colocou o homem nesse lugar chamado Jardim do Éden, o paraíso. Deus coloca. Então, percebam que isso faz parte da providência. Deus providenciou. E Deus, ao colocar o homem no jardim, ele fez um lugar adequado para o homem, né? Um lugar onde o homem pudesse sobreviver, onde aquilo que o homem tem a necessidade para a sua subsistência fosse supridas dentro deste lugar. Vamos supor que poderíamos não ter necessidade. De repente, Deus poderia ter nos criado sem ter a necessidade de comer, sem ter a necessidade de beber, sem a necessidade de dormir. Percebam? Era possível Deus nos fazer assim? Era possível. Mas não foi isso, não foi assim que Ele nos fez. Ele nos fez com necessidades básicas, né? Da alimentação, do sono, dormir. Ele vai providenciar tudo isso, inclusive fazendo o dia, a noite, fazendo a terra que pudesse ser produzir, né, coisas, alimento para o homem. E então Deus está providenciando um mundo adequado para que se adequasse ao homem, às necessidades básicas do homem. Imagine você morando num lugar onde as coisas não fossem adequadas. Você tem fome, mas tem muita coisa, mas você não pode comer nada daquilo. Você tem sede, mas não tem nada para saciar a sua sede. Deus, ao colocar o homem, o fez com necessidades também e fez o mundo também para que essas necessidades fossem plenamente supridas. Então, isso faz parte da providência de Deus com o homem no estado em que ele foi criado. Um mundo apropriado para o homem, dentro das necessidades das quais Deus já havia criado o homem com essas necessidades, inclusive de companhia, da alimentação, de beber, do sono. Deus ele faz o homem com necessidades e supre também essas necessidades, tá? Vamos ler lá em Gênesis. Alguém pode ler? Capítulo 1, verso 28. Vamos lá. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, e segetai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, nesse versículo aqui, que fala sobre a bênção de Deus, olha, Deus abençoando, no sentido de tornando o homem capaz de algumas coisas. Primeiro, sede fecundos. Há uma ideia, pelo menos na era pós-patrística, mais ou menos de que casamento é o mal necessário. E, com o casamento, o relacionamento íntimo é o mal necessário. É como se fosse uma coisa feia, como se fosse uma coisa ruim, inapropriada. E alguns chegam a dizer que a árvore do conhecimento do bem e do mal, o fruto que era proibido ao homem comer, não era bem um fruto, mas sim a questão do relacionamento íntimo. Alguns chegam a essa conclusão, fazem como que por uma metáfora, né? Comer da árvore, que na verdade não seria isso, mas uma linguagem aí metafórica.
Na verdade, existe uma árvore. E percebam aqui que esse mandamento cultural estabelecido por Deus de sede fecundos, dando essa bênção para o homem, e vem antes da queda. A queda só vai acontecer no capítulo 3, onde o homem vai pecar contra Deus. E no capítulo 1 aqui, Deus já vem impetrando essa bênção, dizendo: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra. Perceba então que não tem como multiplicar e encher a terra que não seja por meio do relacionamento e da gravidez e ter filhos. Então, é óbvio que do ponto de vista bíblico, o casamento e a intimidade para o casal casado é uma providência, é uma bênção. Não é nada horrível. Quando isso é usado fora do casamento, aí sim, está usando inapropriadamente. No entanto, vemos aqui como sendo uma providência divina. Então, não é o relacionamento íntimo como sendo, como alguns dizem, um mal necessário, ou é o pecado de Adão e Eva. Absolutamente, tá? Então, vocês já ouviram isso? Eu não sei, algumas correntes. Eu não sei se no catolicismo até pensa sobre isso, né? Até porque proíbe os padres de casar. Não sei se essa é a razão. Pode até ser, mas pelo menos pelo menos em outras épocas esse era o pensamento, sim, tá? Então, como algo reprovável ou um mal necessário, tá bom? Então, percebam que Deus está abençoando e falando que o homem seja fecundo, multiplique. E mais, enchei a terra e sujeitai-a. Deus deu o mandato cultural para o homem ter o domínio sobre a terra, sobre os elementos da terra, para ele explorar a terra, para ele cuidar da terra, proteger. Percebam que não está implícito somente o cuidado com a natureza, mas também a exploração sadia que beneficia a humanidade, beneficia os homens e pode beneficiar, e vai beneficiar o bom andamento do mundo de um modo geral. Mas perceba que lá no Jardim do Éden, Deus manda sujeitar. Dominai sobre os peixes, sobre tudo, sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre os animais que rastejam sobre a terra. Então, há um domínio total do homem sobre toda a criação animal e sobre a própria terra. O homem tendo a capacidade, o domínio dado por Deus para explorar para o seu próprio deleite, prazer, para o progresso, enfim, e dando sabedoria ao homem e as condições para ele administrar corretamente, cuidar e administrar corretamente aquilo que Deus havia dado aos cuidados do homem. Tá? Então, vemos aqui nesse verso 28, as criaturas também foram submetidas ao domínio do homem. Nós percebemos que os homens conseguem adestrar animais, inclusive, desde golfinhos, baleias, cachorro, gato e outros animais, aves, e por aí vai. O homem tem essa capacidade dada por Deus. Perceba que isso faz parte dessa bênção que Deus conferiu na sua providência ao homem. O homem tem essa capacidade. Todos nós, em tese, teríamos em Adão. Não estamos considerando agora pós-queda, mas isso antes da queda havia esse domínio, esse controle dado por Deus ao homem. E também, no próprio, alguém pode ler, capítulo 2, verso 18,
Gênesis 2:18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem seja só. Falhei uma adjutora que esteja como diante dele. Uhum. Ok, obrigado, Daniel. Deus também, ele institui o casamento. O casamento não é uma concordância social. O sociólogos dizem, não lembro o nome do sociólogo, filósofo, sociólogo, que o casamento faz parte do arranjo social para não haver confusão. Tem um homem, tem uma mulher, e de repente vem um outro homem e toma a mulher que já vive com outro, porque não tem ninguém tem compromisso com ninguém, enfim, aí dava briga, e aí então vamos organizar aqui essa bagunça. Vamos estabelecer um pacto social chamado casamento. Uma vez que alguém se casa, né, e é aceito socialmente esse relacionamento, agora ninguém mexe ali, para não dar confusão, para não dar briga, para não dar morte. Então, foi um arranjo social, segundo alguns socialistas. O casamento veio muito tempo depois da existência dos homens, justamente para organizar essa bagunça. Bom, essa é a posição dos sociólogos. Na verdade, a Bíblia nos diz que a primeira instituição, antes que houvesse uma raça humana já existente, nem havia, só havia o homem. E o homem estava só. E não achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Por isso, Deus faz do homem, da costela de Adão, uma auxiliadora. Ele faz a primeira cirurgia da raça humana, anestesia o homem, anestesia geral, ele dorme, é o princípio aí da anestesia, né? Você coloca a pessoa para dormir, você consegue fazer uma operação. Tira uma costela, faz uma mulher da costela de Adão, e depois aí nós vemos, tem todo um significado, porque da costela de Adão, porque Deus não tirou da cabeça de Adão, porque Deus não tirou do osso lá do pé de Adão, né? Porque exatamente seria uma auxiliadora e não uma competidora, no sentido de ser cabeça também. E no sentido também seria uma auxiliadora e não uma serva ou escrava, uma subserviente ao homem, tirando ela do pé do homem, né? Mas tirou do peito, né? Da costela de Adão, e lembrando também que é perto do coração para ser amada. Pois bem, então o casamento foi a primeira instituição divina, ela antecede o Estado. Isso é importante nós percebemos, porque às vezes o Estado quer se meter no bom andamento da família, quer determinar como que a família tem que agir. Uma procuradora da República Federal, Débora Duprat, se não me falha a memória, esse é o nome dela, ela disse que as crianças não pertencem às famílias e não pertencem aos pais, elas pertencem ao Estado. Isso é meio forte, quando nós não entendemos isso. O Estado ele vem depois. Mas só para perceber que a primeira instituição foi a instituição do casamento. E por que isso? Né? E não só isso, por isso que a gente vê o ensino
Os pais não podem ensinar o que bem entendem para as crianças. Os pais não podem disciplinar a lei da palmada. Não estamos falando aqui de agressão, de espancamento, mas estamos falando aí de coisas em que o Estado tem se metido nessa instituição que é mais antiga do que o Estado. Claro que quando há o problema de perigo da existência, da vida, aí o Estado realmente ele tem a autoridade porque ele tem o poder da espada nas mãos para proteger a vida. Mas aí percebemos a vida. Então, voltando aqui ao nosso assunto, o casamento foi instituído com um propósito, para ser uma auxiliadora idônea, uma auxiliadora, uma ajudadora do homem. E como diz a Bíblia também, que um cordão de 3 dobras, ele é mais difícil de arrebentar. 2 caminhando é melhor do que 1, porque se um se cansar, o outro pode ajudar. Se um cair, outro pode ajudar a levantar. E é percebido realmente que um casado, onde ambos estão contribuindo para o bem da família, essa família avança muito mais e melhor do que quando uma pessoa está solteira, sozinha. Tá? Então, no geral, os solteiros eles têm uma vida desregrada e pródiga, gastando tudo que vem. Quando tem família, as coisas tendem a acumular mais, porque já estão pensando nos filhos, em guardar para os filhos. A família geralmente prospera mais andando 2 juntos. E aquela questão de um realmente ajuda o outro. Até no inverno, um ajuda a esquentar o outro. Então, do ponto de vista da caminhada, Deus fez o homem e Deus fez a mulher justamente para ser auxiliadora idônea. Então, quando o esposo ele não dá ouvidos aos conselhos da esposa, ele está desprezando a auxiliadora. Ele quer tomar todas as decisões sozinho. É claro que no final ele é o cabeça, mas ele precisa dar ouvidos, precisa escutar a sua auxiliadora. Tá? Afinal de contas, foi colocado por Deus para isso, para auxiliar. E sem que ela tome a posição de liderança. Esse é o grande problema das mulheres. É uma grande dificuldade. A gente vai ver isso mais adiante, quando falar sobre a queda. Tá? Então, o casamento foi instituído por Deus para a ajuda do homem. Gênesis, capítulo 1, o verso... Gênesis, capítulo 3, verso 8. Alguém pode ver? E talvez antes da leitura, alguma dúvida, alguma pergunta até aqui? Pastor Ivan Ribas, só uma perguntinha aqui, até peço perdão, sobre as leituras anteriores. Gênesis 2, 8, né? Quando o autor desse livro, que é Moisés, inspirado por Deus, ele cita aqui, né, no capítulo 2 de Gênesis, versículo 8, né, quando diz: "E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden." Esse plantou aqui, pastor, ele é literal, porque quando a gente vai lá para o início, né, Gênesis 1, versículo 1, e o versículo 3, o 6 e o 9, né? Quando Deus disse: "No princípio que criou Deus os céus e a terra", né? Aí Deus vem dizendo: "Disse Deus, haja luz." Né? Versículo 6, "Disse Deus, haja firmamento no meio das águas,
e separação entre águas e águas, né? Versículo 9, disse também Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. No caso Sim. aqui, foi com o seu poder, Deus criou tudo com o seu poder, né? Foi tudo com o seu poder. Mas aqui no capítulo 2 de Gênesis, no versículo 8, aqui, a pergunta é, pastor, plantou, é literal ou não? De certo modo, sim, é literal. Porque esse jardim existia. Então, ele fez, dentre toda a... Perceba bem que a geografia global, ela vai ter lugares, prados, montanhas, desertos, né? Então, ele tem vários tipos de vegetação, vários tipos de coisas. Tudo foi feito por Deus. E, de um modo especial, Deus separa um local onde ele vai fazer de um modo especial ali aquele jardim, como que ele está plantando mesmo. De modo que não ia ter ervas daninhas. Tá. Aí ele tem que... é um lugar onde não haveria, vamos aí, nossa caatinga, uma floresta amazônica, percebam? Mas é um jardim, onde vai ter ali abundância de árvores frutíferas, abundância de, talvez, de um modelo de jardim, né? Árvores, uma grama rasteira ou baixa, né? Como se fosse grama, alguma coisa assim. Algo lindo. Então, de um modo especial, Deus fez. Então, ele é literal. O fato de dizer que plantou é esse cuidado especial onde ele estava colocando o homem. Até isso faz parte da providência de Deus. Imaginou Deus colocar o homem no deserto do Saara? Te vira aí. Então, Deus ele coloca o homem num lugar apropriado. Muito bom. Ele não teria grande trabalho ou exigiria tanto do homem para a sua sobrevivência. Tudo bem, gente? Tranquilo, pastor. Tinha quase certeza, agora eu tirei totalmente a dúvida. Obrigado. Ok, por nada. Alguma outra questão? Alguma outra pergunta? Tá. Então, percebam aqui, Deus ele vai providenciar algumas coisas. Ele providenciou uma residência para o homem, chamado Jardim do Éden. Residência não necessariamente uma casa. A residência é o lugar onde ele reside. Uma localidade boa para se viver. Ele providenciou um trabalho. Muitos dizem que, novamente, o trabalho é uma maldição. É uma coisa muito difícil. Né? Parece que, então, quando a gente pensa em céu, e esse é um pensamento errado, pensa que o homem vai ficar inativo. Vai ficar lá só, sabe, deitado numa rede, pega uma água de coco, começa a tomar e fica por toda a eternidade aí só nessa maciota, sabe, tranquilo, uma férias eterna. Não, não é isso. O trabalho dignifica o homem. O trabalho faz parte, a existência do trabalho, ele antecede a queda. Deus já fez o homem, Adão e Eva, eles trabalhavam, cuidando, zelando, administrando, sujeitando, ele tinha que sujeitar a terra. Em termos daquilo que Deus havia feito, o homem tinha essa obrigação ou esse trabalho. Então, Deus providenciou o trabalho salutar lá no jardim. Em terceiro lugar, ele providenciou os alimentos apropriados à raça humana, como eu havia mencionado, de acordo com as necessidades que o homem tem. Então, e, por fim, Deus submeteu também os demais
as demais criaturas ao domínio do homem. Então, o homem tinha o cuidado com esses animais. Ele deveria não somente estavam ali, mas estavam para ele ser administrado. Também foi dado ao homem, né, pela instituição do casamento, constituindo assim o lar ou a família. Lá, a primeira instituição social que é fundamental à raça humana. Não é à toa que o diabo, a primeira coisa que ele tenta destruir é a família. Se vocês perceberem no capítulo 3, o diabo ele vai provocar uma inversão de papéis. Porque o homem, ele é o cabeça, ele responde pela família. A esposa é a auxiliadora, ela é a ajudadora, mas ela não responde diretamente, ela responde ao marido. Ela ajuda o marido. O marido tem que estar ali na linha de frente. O diabo faz o quê? Ele perverte esses papéis. Ao invés de conversar com Adão, ele vai conversar com Eva. E mostrar ali que aquele fruto bonito, bom, desejável, agradável, e ela é seduzida, ela é enganada. Paulo vai dizer lá a Timóteo que não foi Adão que foi enganado, foi Eva que foi enganada. Mas por que Paulo vai fazer esse relato lá, trazendo o relato da criação? Mostrando que essa inversão de papéis vai dar problema. Não estamos aqui desqualificando, percebam bem, como se homem fosse mais capaz. Eu até arrisco a dizer que muitas mulheres são muito mais capazes que muitos homens. Na nossa sociedade, as mulheres têm avançado mais no estudo do que os homens. O homem quer ficar jogando bola, muitas vezes quer ficar jogando videogame, e a menina está lá no quarto estudando. Então, às vezes, não estou dizendo também que é regra, mas percebemos uma certa inclinação nesse sentido. Temos muitas mulheres muito competentes. A questão não é a competência, a questão é papel. Então, o homem jamais vai gerar no seu ventre uma criança. Não é o papel do homem. O homem nunca vai conseguir. A mulher vai. E, então, voltando aqui, que eu falei sobre essa alteração do papel, essa é a razão que o diabo, então, ele tenta perverter isso nas famílias. E quando ele consegue isso, ele já está meio caminho andado para que venha a destruição familiar. O diabo quer destruir as famílias. Famílias fortes, igreja forte. Famílias fortes, vamos ver que a própria sociedade vai ser ajustada. Famílias desestruturadas, filhos viciados, filhos com problemas psíquicos, com estresse, com problemas emocionais seríssimos. Começa no desajuste familiar. Principalmente quando há uma disputa entre marido e mulher para ver quem vai comandar a família. Estão ali sempre brigando, um e outro. Os filhos que crescem nesse ambiente começam a lutar. E por aí vai. Mas vamos avançar um pouquinho. Então, a instituição social é fundamental da raça humana. Não é só da igreja, da sociedade, é toda a raça humana. E não somente o casamento, mas os papéis
de cada um no seu devido lugar, como Deus estabeleceu. E a providência que Deus tomou para o bem-estar espiritual da raça humana, Deus também fez providências para esse aspecto interno da raça humana. Primeiro, o jardim era um lugar onde Deus se fazia presente. Deus se comungava com o homem no jardim do Éden, se relacionava com o homem. Eu dando aulas sobre essa questão, o que Deus tanto falava com o homem? Falava muita coisa. Adão sabia melhor do relato da criação do que nós. Deus falava o que aconteceu, o processo da criação. E não só isso. Eu acho que era tanta coisa que Deus poderia falar ao homem. E se relacionava com o homem. Então, Deus concedeu ao homem comunhão com Deus, do ponto de vista espiritual. O jardim é uma representação também, de certo modo, é um local, mas é uma representação de um lugar onde o homem se relacionava com Deus. Em segundo lugar, ele estabeleceu um dia de descanso na semana. Perceba lá que no capítulo que vai dizer que Deus abençoou o dia de sábado. Deixa eu ver aqui verso 3 do capítulo 2, e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de todas as suas obras, como o Criador fizera. Então percebam que Deus abençoou um dia em 7 como um dia santo. E desde então a invenção do dia do Senhor não é uma coisa que veio depois, é desde o princípio de todas as coisas. Então, estabeleceu um dia de descanso, um dia que Deus santificou, separou. E certamente, para o homem, nós vamos perceber que antes de Êxodo, capítulo 20, onde Deus vai dar os 10 mandamentos, e dentre os 10 mandamentos, Deus vai estabelecer a guarda do dia do Senhor, ou a guarda do dia do sábado. Se nós olharmos para o registro histórico, eles já guardavam esse dia. Deus não está fazendo uma nova lei ali, Deus está ratificando agora como uma lei pela qual o povo de Deus seria identificado, um povo que guarda um dia para o culto, para adorar ao Senhor Deus. E tem esse dia separado para isso. Mas já vamos perceber antes que esse dia já era guardado. E por que era guardado? Vem da criação. Deus havia feito o dia do sábado. Também Deus firmou entre Deus e o ser humano o pacto. Um pacto de obras ou um pacto de vida. Então Deus diz, olha, não comam, obedeçam, e vocês terão vida. Ou, se comerem, certamente vocês vão morrer. Mas ali está um pacto em que tem 2 lados. Para ter um pacto precisa ter dois lados. Assim como tem a aliança aqui, né? Foi feito um pacto. Tem 2 personagens aqui, 2 pessoas. E há compromissos. E há consequências da fidelidade e há consequências da infidelidade também. Então, Deus havia feito um pacto entre Deus mesmo e o homem. Deus estabeleceu esse pacto. E esse pacto é chamado, por vezes, de pacto de obras, porque bastava o homem não comer ou não fazer isso, e Deus o abençoaria com a vida. E se o homem desobedecesse, sofreria as penalidades, as consequências, que seria a morte. É o que o homem escolheu lá com Adão. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida ou pergunta?
É só uma colocação sobre esse texto aqui, nós acabamos de ler, sobre o descanso, né? Eu já fiz um estudo, inclusive foi até o Francisco, né? Discipulado. E quando a gente estava fazendo o discipulado, eu perguntei muito sobre isso aqui, né? Sobre esse texto que acabamos de ler, sobre o sétimo dia. Gênesis 2:3, né? E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque dele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Eu até perguntei para Francisco, mais 2 vezes, sobre se Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é espírito. Como é que Deus se cansa, né? E aqui o versículo diz que Deus cansou, Deus se cansou. Só que aí em outros textos a gente aprendemos que justamente o que Deus quer de nós, uma colocação, né? Justamente é que nós, digamos assim, guarda o dia do Senhor, né? Porque como ele morreu e ressuscitou no terceiro dia, que é o domingo, né? O primeiro dia do Senhor. Então, ele quer de nós que nós guarde o dia dele, né? Como ele fez tudo em 6 dias e no sétimo descansou, então, justamente, requer de nós, né? Isso aí, o dia do Senhor. Se nós trabalhamos 6 dias e não guardamos um dia do Senhor, um dia para ele, né? Como é que fomos salvos, regenerados pelo sangue de Cristo? Então, é isso e muito, muito mais, né? Que Deus quer de nós. Então, agora eu volto a pergunta para o grupo, né, daquilo que o Jerry falou. Se Deus é Deus, por que teve necessidade de descansar? Ou o que significa que o descanso de Deus em relação à obra da criação? Observar? Observar? Seria isso? Como assim? Ele tipo, ele criou, né, tudo, e esse descanso seria observar quais seriam as ações da sua criação, né? Apesar que, como Deus é onisciente, ele sabe de tudo, então, né, então eu fico nessa dúvida, mas talvez seria essa uma interpretação, talvez não tão próxima, seria isso, observar, descansar. Bom, deixa eu dizer aqui, então, qual é a ideia por trás dessa palavra descanso. Deus fez os céus e a terra e tudo que neles existe em 6 dias. No sétimo descansou. Na verdade, essa palavra descanso não está implícita a ideia de cansado. Cansou e descansou. Mas sim está implícita a ideia de obra concluída. No sexto dia, ele fez todas as coisas e não tinha mais nada o que fazer. Ele, no sétimo dia, ele descansou no sentido de que não fez mais obra da criação. Ele não está mais construindo, ele não está mais criando nada. Ele acabou. Obra concluída. Até porque, como o Senhor Jesus Cristo vai dizer, meu Pai trabalha até agora. Deus nunca parou de trabalhar. Paulo vai dizer que Deus é quem a todos dá a vida, a respiração e tudo mais. Imagine você respirando, quantas vezes você respira por dia? Quantas vezes o teu coração está bombeando aí o sangue aí por dia? Um número extraordinário. E tudo isso é Deus que está fazendo. Deus não nos deu corda e dizendo a corda da vida, né, como um relógio, e agora vai vivendo até acabar a corda. Não. Deus continuamente está nos dando a vida, ou seja, Ele está trabalhando. Deus nunca cessou de trabalhar. Se Deus tivesse tirado o sétimo dia para fazer absolutamente nada, nem dar a vida,
No 8º dia está tudo morto, inclusive o homem. Então, a ideia aqui é obra concluída. A obra da criação foi totalmente, cabalmente concluída. Não tem mais nada para Deus fazer. E não é então porque ele está cansado. A ênfase não está no cansado, mas está a ênfase no não tem mais nada para fazer. E ele acabou definitivamente toda a sua obra. Agora ele só vai fazer continuar ainda agindo na obra da preservação, a providência, preservando a vida e tudo mais. Mas a criação ele acabou. E esse tema, e por que os judeus guardam o 7º dia? Porque eles estão olhando para a conclusão da obra da criação. Só que nós vamos estudar ainda que Deus realizou 2 grandes obras. A obra da criação e a segunda grande obra é a obra da redenção. Quando ele olha para todas as coisas e diz, viu que tudo era muito bom, a ideia é, está consumado, está acabado, ele acabou a obra, não tem mais nada o que fazer. Por isso ele descansa, não tem mais o que fazer. E vamos ver uma palavra que seria análoga a conclusão da obra da criação, nas palavras do Senhor Jesus Cristo. Quando ele está lá na cruz, está morrendo, ele vai dizer, está consumado. E essa obra da redenção, ela é como que carimbada, né, confirmada na obra, no ato da ressurreição de Cristo, no primeiro dia da semana. Essa é a razão porque nós, como cristãos, guardamos o domingo, o primeiro dia da semana. Não é? Podia ser outra palavra, domingo é domingo. Mas vem talvez da palavra domini, que é do Senhor, dia do Senhor. E nós guardamos esse dia celebrando a conclusão da obra da redenção, pelo qual nós nos reconciliamos com Deus, fomos reconciliados com Deus. Ao passo que o judeu está ainda olhando ali para a obra da criação. Deus acabou a obra da criação. Mas são 2 grandes obras que Deus concluiu. E aí, por isso que quando Jesus vai dizer, está consumado, não tem mais nada o que fazer. Já foi feito tudo. Por isso, quando o homem quer fazer alguma coisa para ser salvo, é como se ele quisesse dizer, eu preciso dar uma mãozinha para Cristo, eu preciso fazer alguma coisa. Não, Cristo concluiu completamente. É claro que o Espírito Santo vai convencer ainda o homem do pecado, da justiça, do juízo. Mas esse já é outro assunto. É só deixar claro que a palavra sabat, aqui, tem a ideia, que vem a palavra descanso, tem a ideia de conclusão de obra. Tá? Então, mas essa ideia que está por trás aqui desse dia, que Deus santificou para que o homem adorasse ao Criador. Em Cristo, nós separamos ainda um dia em 7, porque entendemos que os apóstolos assim determinaram e fizeram, para celebrar o Deus da redenção, que é o mesmo Deus criador, mas é o Deus que nos redimiu. E por isso nós adoramos a esse Deus que nos redimiu do império das trevas, e nos deu vida, nos justificou. Tá? Então, mas isso nós já adiantamos talvez esse elemento aqui da instituição do dia do descanso ou do sábado, para celebrar, adorar ao Senhor Deus. Tudo bem? Então, irmãos, nós vamos encerrar por aqui. Na semana que vem, nós vamos dar continuidade a esse estudo aqui, para concluir, tá bom?